على موعد يأتي الصيام بفضله فيا راغبا. Assalamu alaikum, que a paz esteja com vocês. No mundo em que vivemos, a responsabilidade social parece ser muito limitada. O Islã, por outro lado, pretende equilibrar tanto o valor do indivíduo como a responsabilidade que este tem para com os demais, para que a sociedade em geral funcione de forma harmoniosa. Neste episódio de Olhares Islã, Diego Regis Daoud nos fala sobre a responsabilidade social no Islã. Valor do indivíduo. O Islã reconhece o valor de cada ser humano, e isso é enfatizado no versículo. E com efeito, honramos os filhos de Adão, e levamo-los por terra e mar, e demo-lhes por sustento das coisas benignas, e preferimos-los nitidamente a muito dos que criamos. O Islã é um modo de vida que visa englobar todos os aspectos de vida desse ser humano honrado. Um desses aspectos é ligar a pessoa ao seu núcleo familiar, comunidade local, sociedade em geral, finanças individuais e coletivas e ambiente ao seu redor. E isso é alcançado através de uma hierarquia que vai do indivíduo ao núcleo familiar, à comunidade à sua volta, ao seu país e, por último, ao plano internacional. Responsabilidade do indivíduo. A primeira etapa social é o indivíduo muçulmano e a responsabilidade que ele tem para com ele mesmo e as suas interações com os outros. Uma das maneiras de isso acontecer é a responsabilidade que o Islã enfatiza quanto às nossas próprias ações. No Alcorão encontramos: e se mostrardes o que há em vossas almas ou esconderdes, Alá vos pedirá conta disso. Ou seja, o indivíduo é responsável mesmo se ninguém vir as suas más ações. Então, o nível de responsabilidade vai além do que é feito de forma pública ou até privada. É o nível do íntimo de cada um de nós. Quanto à nossa interação com outras pessoas, nada mais claro do que a ligação de força da nossa fé ao que sentimos e queremos para com os outros. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: nenhum de vós realmente tem fé completa até que ame para seu irmão o que ele ama para si mesmo. Responsabilidade familiar. A segunda etapa é no campo familiar. O Islã responsabiliza o indivíduo a adotar medidas que façam com que os membros da sua própria família sejam respeitosos e responsáveis para com tudo e todos. E esta responsabilidade não exclui o bom tratamento de pessoas de outras fés ou religiões. No Alcorão, o método de educação do profeta Luqman é muitas vezes seguido. Ele diz: ó meu filho, cumpre a oração e ordena o conveniente, e coíbe o reprovável e pacienta quanto ao que te alcança. Por certo, isso é da firmeza indispensável em todas as resoluções. E não voltes com desdém teu rosto aos homens, e não andes com jactância pela terra. Por certo, Alá não ama a nenhum presunçoso vanglorioso. E modera teu andar e baixa tua voz. Por certo, a mais reprovável das vozes é a voz dos asnos. O Alcorão e a Suna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estão cheios de informação sobre educação de crianças e interações entre familiares para que esta responsabilidade seja bem cumprida, pois é uma das etapas mais importantes. O indivíduo, como membro familiar, tem de ter sempre como objetivo a responsabilidade para com a sua família e o encorajamento da bondade, do respeito e do desenvolvimento pessoal. Alá diz no Alcorão: ó vós que credes, guardai-vos a vós mesmos e as vossas famílias de um fogo, cujo combustível são os homens e as pedras. Isto é, tudo o que é ordenado a ser feito ou a abster no Islã torna-se então responsabilidade do indivíduo enfatizar isso no seio familiar. E apressai-vos para um perdão de vosso Senhor e para um paraíso, cuja amplidão é a dos céus e da terra, preparado para os piedosos, que despendem na prosperidade e na adversidade, e que contenham rancor e indultam as outras pessoas, e Alá ama os benfeitores. E esta responsabilidade estende-se até a justiça que deve prevalecer além dos laços familiares. Ó vós que credes, sede constantes na equanimidade, testemunhando por Alá, ainda que contra vós mesmos ou contra os pais e os parentes.
Quer se trate de rico ou pobre, Alá terá prioridade sobre ambos. Então, não sigais as paixões, para serdes justos. E se deturpais o testemunho, ou dais de ombros, por certo Alá, do que fazeis é conhecedor. Responsabilidade em comunidade. Este último versículo citado leva-nos ao próximo aspecto, que é o da responsabilidade que a pessoa tem para com a sua comunidade. A comunidade é normalmente organizada em proximidades do indivíduo e necessidade de sua atenção e ou bom tratamento. Vemos esse tipo de hierarquia em vários versículos, como este. E tende benevolência para com os pais, e os parentes, e os órfãos e os necessitados, e o vizinho aparentado, e o vizinho estranho, e o companheiro achegado, e o filho do caminho, e os escravos que possuis. Por certo, Alá não ama quem é presunçoso, arrogante. Como exemplo de responsabilidade para com a comunidade, nós temos a mesquita, ou masjid, em árabe. A mesquita, ao contrário do que se vê em muitos países de maioria muçulmana hoje em dia, é o foco da comunidade muçulmana e serve como uma espécie de centro onde a educação moral, a interação social e a coesão da comunidade muçulmana são mantidas. É um espaço não só para adoração, mas também para aprendizagem e para melhoramento da sociedade onde a comunidade se insere. É na mesquita onde os muçulmanos se conhecem uns aos outros e, por vezes, recebem visitas de pessoas com outras crenças e conhecem oportunidades de amizade, trabalho, caridade, etc. Resumindo, é um local onde os laços da comunidade se fortalecem e dá a oportunidade de melhorar o que está ao seu redor também. Responsabilidade para com o seu país. O muçulmano tem como responsabilidade seguir as leis do país onde vive e tratar pessoas de outras religiões e crenças de forma digna e respeitosa. Os seguintes versículos mostram claramente isso. Alá não vos coíbe de serdes carinhosos e justos para com os que não vos combateram na religião e não vos fizeram sair de vossos lares. Por certo, Alá ama os justos. E não discutais com os seguidores do livro, senão da melhor maneira, exceto com os que dentre eles são injustos, e dizei: cremos no que foi descido para vós, e nosso Deus e vosso Deus é um só, e para ele somos muçulmanos. A responsabilidade social de um muçulmano estende-se até o encorajamento do bem e proibição do mal, tanto a muçulmanos quanto a não muçulmanos. E dize: creio nos livros que Alá fez descer. E foi-me ordenado fazer justiça entre vós. Alá é nosso Senhor e vosso Senhor. A nós, nossas obras, e a vós, vossas obras. Não há argumentação entre vós. Alá nos juntará, e a ele será o destino. De fato, a comunidade muçulmana tem como dever fazer o bem e encorajá-lo em todos os aspectos e a toda a humanidade. Sois a melhor comunidade que se fez sair para a humanidade. Ordenais o conveniente e coibis o reprovável e credes em Alá. Se você acha que este é o tipo de comportamento que um indivíduo deve ter para com os outros, talvez o Islã seja o modo de vida certo para você.